Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do post do Trump aqui na Truth Social reclamando do tratamento que está sendo dado ao Bolsonaro, hein? Olha, eu acho que chegou a hora, hein? Eu acho que chegou a hora. O Trump agora olhou para o Brasil. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque é a mais contundente defesa do Bolsonaro que eu já vi o Trump fazer. A gente sempre soube que o Trump está do lado do Bolsonaro, ninguém tem dúvida disso. Que ele enxerga no Bolsonaro o que aconteceu com ele próprio lá nos Estados Unidos, a perseguição jurídica absurda e coisa e tal, né? E agora ele deu uma patada no Brasil, vamos entender isso aqui. E esse aqui é o primeiro tweet que ele faz depois do tweet em que ele falou que ia dar 10% de tarifa adicional para o pessoal que seguiu os BRICS. Ou seja, o que isso diz para mim? É o Brasil mesmo que é o alvo dessa história. Lembra que quando eu falei sobre esse tweet aqui, eu falei, pô, o que ele está querendo dizer com isso? Qual é essa política que ele realmente está preocupado com relação aos BRICS aqui? E aparentemente é o Brasil. Essa notícia foi sugerida por Montegrow, Baby Shark, Tuturu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, o Trump falou isso daqui, ó. Brasil está fazendo algo terrível no seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho observado, como todo mundo, na maneira como é que eles fazem nada a não ser ir atrás dele. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto ter lutado por seu povo. E eu conheço o Jair Bolsonaro e ele é um líder forte, ele ama o seu país. Isso, o Trump, isso é um elogio muito grande para o Trump, tá? Dizer que ama o seu país e coisa e tal, uma coisa muito, muito elogiosa na cabeça do Trump. E também ele é um grande negociador no comércio. Aí, ó, isso aqui é uma dica importante, tá? Um negociador forte no comércio. Isso é uma dica, isso é uma dica. A eleição está muito próxima e agora que ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos que um ataque a um oponente político. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil é um ataque ao Bolsonaro, que eu tenho falado esse tempo todo. O Bolsonaro é o principal opositor aqui no Brasil e o pessoal está querendo que ele não concorra em 2026. Essa perseguição toda, essa acusação de golpe, esse negócio todo, é para tentar tirar ele da eleição, né? Algo que eu sei muito sobre isso. Isso aconteceu comigo. 10 vezes isso, né? Ele está dizendo que com ele foi pior. Eu não sei não, acho que com o Bolsonaro está sendo pior que com o Trump, né? Mas enfim, ele tá tomando as dores do Bolsonaro agora. E agora o nosso país é o mais quente no mundo, né? Ou seja, viu? Tem que deixar o Bolsonaro concorrer para o Brasil voltar à grandeza, né? O grande povo do Brasil não vai permitir o que eles estão fazendo com o ex-presidente deles. Nós temos observado essa caça às bruxas do Jair Bolsonaro, da sua família e de milhares de seus apoiadores muito proximamente. O único julgamento que deveria acontecer é o julgamento pelos eleitores do Brasil. É chamado eleição. Deixe Bolsonaro em paz. Caraca, meu amigo. O Trumpão é uma defesa do Bolsonaro, uma defesa muito grande do Bolsonaro. Não tem como fazer melhor do que isso, né? E aí, o detalhe que ele coloca isso daqui, como eu falei, o último tweet dele, antes desse daqui, ó, só tem esses dois, tá? De ontem para hoje, né? Qualquer país alinhando eles próprios com as políticas anti-americanas dos BRICS receberá uma tarifa adicional de 10%. Não haverão exceções a essa política, né? E aí eu fiquei na dúvida de que, pô, caramba, o que o Trump está querendo fazer com isso exatamente? Qual é a política do BRICS que está incomodando o Trump, né? Porque a verdade é a seguinte, essa reunião dos BRICS aqui no Brasil meio que está morta, né? Não tem ninguém importante aqui. Assim, o Narendra Modi é um político importante, coisa e tal, mas ele é até o outlier dos BRICS, né? A Índia é uma democracia e o Narendra Modi é de direita, né? Então ele é até a exceção dentro dos BRICS, do clubinho das ditaduras fracassadas dos BRICS, né? Então, eu fiquei com essa dúvida. Eu fiz no vídeo mais cedo hoje falando sobre essa tarifa adicional de 10% do Trump e a dúvida é o que ele está querendo exatamente? Qual que é o ponto? E parece que o ponto é esse, meu amigo. Alguém deve estar contando para ele lá exatamente o que está acontecendo aqui com o Bolsonaro, que a gente já explicou várias vezes aqui. Esse processo é uma palhaçada completa, que não tem nenhuma lógica, né? O processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes aí, que, não, porque tem uma minuta que tiraram do Google e não sei o que lá, e que apareceu não sei aonde.
uma coisa que não tem absolutamente nenhuma lógica no final das contas. O único objetivo é tentar realmente tirar ele da eleição de 2026, seja fazendo o povo não gostar mais dele, seja com simplesmente proibir ele de disputar as eleições de 2026. O que eu acho que está acontecendo? O pessoal lá do Trump deve ter feito a mesma visão que eu tive aqui, no que eu falei aqui no meu canal, que é que nós estamos num divisor de águas nesse momento. O Alexandre de Moraes está numa situação de decidir a questão do IOF do Lula lá, e ele está numa posição de divisão de águas. Se ele for para o lado da Venezuela, a gente vai embarcar para o lado da Venezuela. E acabou, e aí não tem volta. Ou seja, para mim agora ficou clara a situação. O pessoal lá na Casa Branca, tem gente inteligente na Casa Branca, tá? Tem gente burra pra caralho também, mas tem gente inteligente por lá. E no final das contas fizeram a leitura correta, a mesma leitura que eu fiz aqui no Brasil, que é o divisor de águas. Estamos num momento que arrisca o Brasil ir para o caminho da Venezuela completo. Por quê? Porque se o Alexandre de Moraes ficar do lado do Lula nesse negócio do IOF, ele vai se sentir forçado a manter o Lula no poder ano que vem, porque né, vai ser muito criticado por isso, ninguém vai gostar disso, centrão, oposição, empresários, toda a oposição vai ficar contra o Alexandre de Moraes nessa história do IOF, e aí a única saída que vai ter o Alexandre de Moraes é dar um jeito do Lula ganhar em 2026, meter o dedão na balança, igual fez em 2022, para fazer o Lula se eleger lá em 2026, né? E daí, esse é um ponto crucial. A leitura que o Trump está fazendo é essa. A gente está num ponto aqui, ó, no divisor de águas da história. Ou a gente vai para Venezuela, ou com todos os defeitos. Não estou dizendo que vai melhorar imediatamente, não, tá? Se o Alexandre de Moraes recusar o aumento do IOF, não vai mudar nada, em princípio, né? O governo Lula vai continuar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. A nossa economia vai continuar indo para o buraco, como está indo para o buraco nesse momento. E o que vai acontecer só é que as eleições ano que vem tendem a ser eleições mais livres. O Bolsonaro vai poder concorrer? Eu acho que ele deveria poder concorrer. Eu acho que para ser democracia de verdade ele tinha que concorrer. Mas existe o risco dele não concorrer nas eleições de 2026, né? E aí elegeria o Tarcísio e, de novo, por mais que o Tarcísio não seja a pessoa perfeita, ele tenderia a embicar a coisa toda para a direita e aí, no final das contas, o processo todo se resolveria em poucos anos, né? Eu acho que essa é a visão. Ele percebeu esse momento delicado que a gente está e está dando uma porradinha para tentar ver se a coisa vai para o lado certo. Né? Ou seja, se for para o lado da democracia, vai ser difícil, não estou dizendo que vai melhorar amanhã, que vai resolver os problemas amanhã, mas vai resolver eventualmente os problemas aqui no Brasil. E se for para o outro lado, a tendência é só piorar, piorar e piorar, né? Além disso, ele deu dica aqui, ó, que ele é um negociador muito capacitado, ou seja, ele pode estar dizendo que, olha, vai botar tarifa mesmo no Brasil, né? Como eu falei para vocês, o Lula adoraria isso. O Lula acha que se os Estados Unidos botar tarifa no Brasil, que ele vai conseguir ganhar popularidade aqui no Brasil, porque a direita fica ligada ao Trump e eles ficam ligados contra o Trump e coisa e tal, e que ele vai ganhar popularidade aqui no Brasil. Eu acho que não, tá? Do jeito que o Lula está sendo um mau administrador aqui no Brasil, não creio que esse vai ser o caso, mas vamos ver o que vai acontecer. Além disso, tem um outro aspecto que pode estar por trás disso daí. A gente sabe que o processo da Lei Magnitsky está correndo lá nos Estados Unidos, né? É possível que tenha chegado na mesa do Trump. Caramba, temos que fazer alguma coisa. Vamos tentar dar uma porrada no pessoal para ver se eles tomam um jeito e fazem a coisa sem a gente precisar interferir, né? Ou seja, o fato dele estar colocando esse tipo de coisa aqui pode indicar muito claramente que ele está pronto para tomar uma decisão sobre a Lei Magnitsky. Ele está dizendo que é para tarifa, está dizendo que vai ser com relação à tarifa adicional de comércio e coisa e tal. Mas eu já falei para vocês, eu acho que seria muito mais efetivo o Trump agir no caso da Lei Magnitsky, com Alexandre de Moraes especificamente, do que com tarifa. Tarifa, por mais que eu ache que não vai fazer uma diferença tão grande quanto fez no Canadá, a tarifa meio que ajuda o Lula um pouquinho. Então o ideal é que ele não faça a tarifa. Mas vamos ver qual que é a história aqui, porque ele deu essa dica aqui. Não, o Bolsonaro é um líder, um negociador muito bom em comércio e coisa e tal. É uma dica. Se o Brasil quiser resolver pendências de comércio com os Estados Unidos, pode botar o Bolsonaro que resolve essas pendências, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas o Laranjão tá animado, o Laranjão tá olhando para cá, meu amigo, se preparem, as coisas devem ser rápidas agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.